O nascimento dos dentes de leite, que acontece geralmente do 6º mês ao 15º mês de vida da criança, é uma fase complicada, tanto para o bebê quanto para os pais. Surgem muitas dúvidas de qual é a forma correta de higienizar a cavidade bucal e principalmente como diminuir o desconforto que o nascimento dos primeiros dentes causam à criança. E é justamente sobre a saúde bucal que nós vamos conversar no programa Primeiros Passos de hoje, que está começando. Fique com a gente! Chegou a hora da gente conversar sobre a dentição dos nossos filhotes. Pois é, já ali a partir do 6º mês, 7º mês, começam a nascer os dentinhos das nossas crianças. Porém, os cuidados devem começar muito antes e quem vai explicar pra gente é a odontopediatra Cristiane Maia, que está aqui conosco. Obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Cristiane, você estava me explicando que os cuidados com a dentição da criança devem começar bem antes de nascerem os dentes. A gente tem pedido, né? A gente tem feito com que os pais venham na consulta ainda com a mãe grávida. Porque aí a gente já tem um cuidado com a mãe, essa mãe não pode ter nenhum tipo de doença, porque ela pode, inclusive, antecipar esse parto desse bebê. Então, se ela tiver uma saúde bucal boa, estabilizada, ela vai ter uma saúde sistêmica também estabilizada. Então, o ideal seria que, durante a gestação, a mãe ainda procure um profissional para verificar a saúde bucal. Procurasse um dentista para olhar como é que está a situação dela, como é que está a situação dos dentes. E em seguida, quando passasse o parto, ela tivesse a primeira consulta com o odontopediatra. A dentição da criança pode ter influência genética também? É porque assim, quando a mãe vai ter um bebê, ela precisa ter um cuidado mensal com o médico que vai acompanhar, né? Vai acompanhar dizendo todas as orientações que essa mãe precisa saber de como cuidar desse bebê. Então, assim, a gente pensa que para o dentista teria que ser do mesmo jeito. Essa criança vai ter nessa primeira infância, na primeira dentição, 20 dentes. E quem vai orientar de como tem que fazer, se tem que limpar ou não quando não tem dentes, com o aparecimento do primeiro dente, como diminuir os sintomas, né, de quando estão erupcionando esses dentes. Então, tem que ser o papel do odontopediatra. Doutora, pois é. Então, a criança nasceu, tá com aquela banguelice toda, linda demais, que a gente adora. A gente tem tanto cuidado de limpar o bumbum, as partes íntimas da criança e às vezes esquece da cavidade bucal. E ali deve estar assim, cheio de bactérias, afinal de contas a criança se alimenta do leite materno, se alimenta de uma fórmula. Como é que fica a boca da criança, mesmo tão recém-nascida? Pois é, os novos estudos indicam que a gente não precisa mais limpar essa cavidade do bebê quando não tem dentes. É mesmo? Então, Por que isso? A gente não precisa mais invadir. Por muito tempo a gente chegou a dizer que precisava limpar, que utilizava uma gaze com a fralda, com água filtrada, fervida. Mas assim, a cavidade bucal do bebê nasce estéril do micro-organismo que causa a doença cárie. Ele, com o tempo, é que ele vai haver uma contaminação. As bactérias que estão lá são as da flora dele, que convivem muito bem na cavidade bucal. Então, não há necessidade, sem haver dentes, não há doença cárie. Então, a gente não tem que ter esse papel de fazer essa limpeza onde não tiverem os dentes ainda. E na hora da introdução alimentar, já aparece um odor, né? A criança está comendo, começa a comer os vegetais, arrozinho, feijãozinho, enfim. O odor muda. Mesmo assim, e mesmo sem dente, não precisa limpar? Inicialmente a gente não precisa limpar quando não tem os dentes. Quando ele começa com essa refeição aí, essa primeira refeição salgada, quando ele já começa, ele já tem 6 meses, que coincide com a época da erupção do primeiro incisivo, que é o primeiro dentinho inferior. Então, nessa época, a gente já pede que faça a limpeza, inclusive com escova de dente. Doutora, o que é que muda na boca da criança quando nasce o dente? Porque as bactérias são as mesmas, não seria?
Mas aí a presença agora do dente, com a presença do microbiota, que é a bactéria que já estava lá, com a possibilidade de haver um biofilme, que é o resto do material que ele se alimentou. Entendi. Então, a cárie, para acontecer, ela precisa exatamente da bactéria, do dente, da parte mineral e do substrato. O dente, então, guardaria mais essas bactérias? Acumularia mais? Quando a gente não higieniza esse biofilme, que é essa placa, que a gente chamava antigamente de placa bacteriana, vai se prender à estrutura do dente. Se a gente não higienizar, é daí que vai ocorrer a doença. A doença é uma falta de controle da higiene com a dieta, na presença de dente, tendo bactéria. Ok, doutora, mas então, para a gente tentar desconfundir a cabeça das mães, né? Durante muito tempo foi divulgado que a pasta da criança deveria ser sem flúor no início, na primeira infância. E agora tem que ser com flúor, doutora. Isso é muita informação para as mães. Que mudança foi essa? Pois é, a odontopediatria há muito tempo que vem debatendo nesse tema. Vem dizendo que precisa ser um creme dental fluoretado. Por quê? Alguns lugares do nosso país existe já na água de abastecimento uma quantidade de flúor, que é o que a gente não tem aqui na Paraíba. Poucos estados do Nordeste têm a água de abastecimento fluoretada, que seria uma medida de saúde pública para combater já a doença. Porque foi descoberto que esse elemento químico, que é o flúor, dificulta a adesão bacteriana na estrutura dentária. Então, por muito tempo a odontopediatria ficou pedindo para que ninguém usasse o creme dental não fluoretado. Mas aí a própria indústria lançou o creme dental não fluoretado. E poucas pessoas tiveram acesso a esse produto, porque ele chega a ser 3 vezes o valor de um produto normal. Então, o que a gente precisa saber é que o flúor que vai ser incorporado é o flúor que está ali, íon flúor, direto na cavidade bucal. Então, esse bebê precisa ter o contato com esse íon fluoreto. E quanto antes, melhor. O que vai diferenciar é a dose que a gente vai utilizar para cada idade e para cada criança. Porque as crianças menores de 3 anos não sabem cuspir e eles não podem fazer ingestão do produto. E aí, como é que fica? Pois é, a gente tem dito que as escovas dentárias hoje, são classificadas por fases. E existe, na própria escova, os tufos são de cores diferentes. Então, se você prestar bem atenção no meio de uma escova de criança, os 4 tufos do meio são de cores diferentes, que é sinalizando o quanto de creme dental tem que ser utilizado. Então, para a gente facilitar isso, a gente pede para que os pais usem o produto utilizando na transversal e não preencha como mostra a propaganda, e que para a gente colocar uma medida, um valor, a gente pede para as crianças menores de 3 anos, não sendo bebês, crianças menores de 3 anos, a quantidade de um arroz cru, e as maiores de 3 anos, a quantidade de uma ervilha. E os bebês, a gente apenas sujar com o creme dental. A gente só faz tocar o creme dental na escova e já faz a escovação. E mesmo no bebê já dá para usar uma escovinha macia? Mesmo no bebê ali de 9 meses, 10 meses? Qualquer bebê que já tenha dentes, já é a escova de 0 a 2 anos. A escova que é de fases. Já é a escova mesmo que a gente pode utilizar com um pouquinho do creme dental fluoretado. A gente não indica que esse creme dental fluoretado vá para as escolas e nem que seja feito por uma pessoa, um cuidador, que não seja o pai ou a mãe que estejam com essa orientação da quantidade. Porque a gente teme que ele consiga fazer uma ingestão maior e o flúor numa quantidade, que é isso que é o que choca, ele traz toxicidade. Só que a toxicidade seria ou de forma aguda por uma ingestão muito alta, que é muito difícil, ele não vai conseguir ingerir o produto todo de uma vez, ou uma ingestão crônica, que seria essa quantidade contínua dia após dia. Então, para que a gente não tenha risco, a gente pede que só os pais ou a pessoa que tenha a orientação da quantidade seja colocado nessa escovinha. Então, se os pais não estão em casa, que eles façam pelo menos 2 vezes, só de manhã e de noite, e nos intervalos faça com outro tipo de creme dental, até o não fluoretado, se não tiver confiança de que esse cuidador vai colocar na dose certa. Ok. E quantas vezes ao dia, doutora? A gente pede para que a escovação seja feita numa criança o número de vezes que ela se alimenta. É mesmo?
Mas só que com esse tipo de creme dental pode ser fluoretado, pode ser 2 vezes ao dia e as outras vezes das outras escovações, seja até com creme dental não fluoretado. Doutor, às vezes dá um pouquinho de trabalho. As crianças às vezes reclamam um pouco, né? Ficam relutantes, né? Para que a gente consiga fazer essa higienização. A língua é importante também higienizar? A gente coloca num conjunto. Quando vai limpar os dentes, a gente sempre dá uma limpadinha na língua. As próprias escovas estão vindo com um raspador de língua atrás. Aquela parte marcadinha que tem na escova é um raspador de língua. Porque tira aquela saburra, resto de leite, mesmo que ele só tome leite, fica um restinho de leite, restos lácteos ficam por cima da língua. E isso causa um pouco de halitose. Então a gente pede que remova, assim, junto da escovação. Existe alguma diferenciação do que a comida pode causar na boca do bebê? Por exemplo, um bebê que só amamenta ou toma só leite, a boca dele é um pouco mais limpa do que aqueles bebês que já comem? A diferença é só nos que comem carboidratos fermentados e açucarados, que aí eles mantêm um pH da boca o tempo inteiro ácido. Doutora, em relação à mastigação, quando é que essa criança deve ser estimulada a mastigar? Tendo o primeiro dente, tem que ser estimulado já a mastigação. Então é difícil, né, quando a gente tem essa fase de 6 meses, a gente quer muito liquidificar a comida, a gente não quer, não deve nem passar na peneira, não deve fazer nada disso. Tem que deixar o alimento fibroso para que ele tenha a consistência provada na boca e ele consiga, mesmo com poucos dentes, fazer esse tipo de mastigação. Porque é isso que vai fazer a harmonia do crescimento dele dos ossos. Isso vai interferir? O início dessa mastigação vai interferir na saúde bucal? Vai, porque não no crescimento dos dentes, interfere na deglutição, interfere no que vem depois, na própria respiração. Se você não mastiga bem, se você não tem um posicionamento de língua, você não engole bem, você não respira bem. Então vai entrando em cadeia outros problemas associados. Mas é engraçado, interessante isso, né? A criança já bota na boca e ela mesma já começa a mastigar, mesmo sem dente, né? Ela tem um instinto, né? Instinto forte isso, né? Do mesmo jeito que ela tem o instinto da amamentação. Assim que ela nasce, ela sabe que ela tem que sugar. Quer sugar. É um instinto que ela tem de sucção. Por falar em amamentação, a sucção é importante também? Demais. Quase todos os bebês, quando nascem, eles nascem com essa mandíbula bem retraída. Você nota que eles têm esse biquinho da maxila, que é do osso superior, e a mandíbula é bem retraída, e é com a amamentação. É o primeiro exercício que ele vai fazer muscular e ósseo de colocar essa mandíbula para frente e trazer um pouco do crescimento dessa mandíbula. O primeiro estágio vai ser com a amamentação. É mesmo? Então seria uma evolução. Primeiro a sucção, depois já a mastigação. Seria um segundo momento, então. Porque para amamentar, você vê que ele tem um trabalho. Ele precisa estar com a boca completamente aberta e ele vai fazendo uma ordenha com os lábios, né? Com o rebordo, na verdade. Então, assim, é difícil, por isso que ele fica suado. Você pode notar que um bebê que está... Às vezes cansa, adormece. Ele cansa, para um pouquinho, porque é cansativo para ele. Ele faz um movimento de ordenha jogando o tempo inteiro a mandíbula para frente. Nossa, é muito complexo mesmo. Doutora, a gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque daqui a pouquinho nós vamos conversar, sabe sobre o quê? Sobre chupeta. Será que esse uso pode provocar algum prejuízo, né, na dentição da criança? Pois é, a doutora Cristine daqui a pouquinho vai explicar pra gente. Então não sai daí não, que o programa Primeiros Passos volta já já.